Vamos que já estamos de pé. Abra sua Bíblia comigo. No 6º livro da Bíblia, livro de Josué. Josué, capítulo de número 24. Glórias a Deus. Josué, capítulo de número 24, no versículo de número 14. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 e o 15. Glória a Deus, creia, Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. A epígrafe do texto diz assim, que Josué faz de novo concerto com o povo. Versículo de número 24 diz assim, amém? Todos encontraram? 6º livro da Bíblia, na Bíblia do culto, a página de número 312. Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura, já está aqui no nosso telão. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa última parte do versículo de número 15, na parte C, nós vamos ler todo junto, já liberando uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família, a partir da palavra porém, todos juntos, 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá glórias a Deus e podemos assentar. Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, é sempre para nós, quando vamos ministrar a palavra de Deus, é uma luta, é um confronto. A palavra de Deus, ela vem confrontando com nós. E no momento em que eu pedi para que você profetizasse, que você liberasse essa palavra pela fé, porque essa palavra, ela vem confrontando com nós todos os dias. E talvez você, assim como eu, gostaria de liberar essa palavra para a sua casa hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós entendemos aqui que Josué faz um novo concerto com o povo. E quando você começa a ler a Bíblia Sagrada aqui no capítulo de número 24, diz que Josué juntou todo o povo e chamou desde os anciões de Israel até os mais novos. E o importante de tudo que Josué começa falando com o povo, exatamente falando de escolha, de opções. E ele começa falando de Abraão. E olha o que Josué começa dizendo lá no verso de número 1, que ele ajuntou todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e a eles apresentaram-se diante de Deus. E Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, que da além do rio antigamente habitavam os vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, que serviram a outros deuses. Mas eu, porém, tomei Abraão, vosso pai. E eu dei a ele uma missão,
Eu dei a ele uma palavra que ele teve que decidir. Quando Deus fala com Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, diz assim: sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela. Josué estava dizendo isso para o povo. Não somente porque os vossos pais são homens que adoram outros deuses, não somente porque eles estão servindo a outros deuses, mas é porque eu tenho uma obra, eu tenho um particular contigo. E para que eu possa fazer cumprir este particular na sua vida, Abraão, você vai ter que tomar uma decisão. E às vezes Deus nos pede algo, e nós temos que tomar alguma decisão diante de Deus, que pesa para nós. Pesa. Às vezes nós temos que fazer algumas escolhas. Quando eu estava meditando esta palavra, aí eu pensei um tema para essa mensagem. Porque a vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E o tema dessa mensagem eu quero trazer para nós nessa noite é: quanto vale uma escolha? Quanto vale uma escolha? É um pontinho de interrogação. Pergunte para alguém agora que está do seu lado: quanto vale a sua escolha? Essa já é mais direcionada. Quanto vale a sua escolha? Até momentos, tem momentos que até Deus faz escolhas. E há momento que Deus também deixa para que nós façamos as nossas próprias escolhas. Aleluia. Por isso que Deus deu para nós o livre arbítrio, poder de escolha. Aleluia. E nós temos essa liberdade de escolher. Mas as nossas escolhas, através das nossas escolhas é que vai depender o que será adiante. Vai depender da minha e da sua escolha. Porque toda vez que nós fazemos uma escolha, ela pode nos levar para o sucesso ou pode nos levar para o fracasso. O poder da escolha, ela pode nos trazer vitória ou pode nos trazer derrotas. No poder que nós escolhemos as nossas escolhas, pode trazer coisas boas para nós e pode trazer coisas más. Aleluia. Abraão teve que fazer uma escolha. Abraão teve que escolher algo naquele dia. Porque Deus havia olhado e falado: preciso ter um particular com você, Abraão. Tem uma obra, tem um povo, tem uma nação, tem alguém que eu preciso, Abraão. Mas da maneira que está, não dá para me trabalhar aqui. E as escolhas de Abraão pesaram. E Abraão deixou alguma coisa pelo caminho. Deixou irmão, o pai seguiu até um trecho, mas também ficou. Há momento que Deus vai pedir algo para nós. E nós vamos ter que deixar algumas coisas. Eu quero iniciar falando sobre 5 escolhas de Deus, para você entender que Deus também faz escolha. Primeira escolha que Deus fez, quando Deus chama Abraão,
Deus escolhe Israel para ser o seu povo. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, está ali a escolha de Deus. Deus escolhe um povo. Segunda escolha de Deus, segunda Crônica capítulo 6, verso 6, parte A. Deus escolheu Jerusalém. Segunda Crônica capítulo 6, verso 6, parte B. Deus disse: tenho eu escolhido Davi para rei. Aleluia. E 1 Samuel 16. Na quarta escolha que Deus faz, Mateus 12, 18. Escolho Jesus para trazer a redenção para o meu povo. Aleluia. A quinta escolha que Jesus faz, João capítulo 15, verso 16. Eu escolho a igreja, porque ele disse assim: já não vos chamo mais de servo, e sim de amigo. Jesus olha para mim, para você, e com esse poder que lhe foi dado para trazer a redenção sobre uma nação, sobre um povo, ele quebra um jugo. E ele olha para nós agora e diz: vocês já não são mais servos, vocês são meus amigos, vocês são filho de Deus. Então eu disse aqui que Deus também faz escolhas. E Jesus diz assim: Pai, como disse o pastor Beto comigo na semana passada, quando nós estávamos naquela visita, todo aquele que vir a mim, que o Senhor enviar para mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu sei que é o Senhor que está enviando. Isto é amor, isto é redenção, isso é carinho, isso é perdão, isso é reconhecimento, isso é decisão. Deus vai enviar alguém e Jesus vai receber. Um dia eu tive que tomar uma decisão na minha vida, e eu disse: a vida é feita de escolhas. E um dia eu tive que levantar a minha mão, e não foi forçado, eu fui levado pelo Espírito Santo. E eu aceitei a Jesus, e a partir daquele dia eu iniciei um caminho de guerra, de luta, de batalha. Não é fácil a gente dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós sabemos o peso, a luta, a guerra, mas nós profetizamos em nome de Jesus, porque nós cremos. Nós ainda estamos aqui guerreando, batalhando para isso. Aleluia. Então, meus irmãos, quanto vale a sua escolha? Eu falei que a vida é feita de escolhas, e é tão fácil quando nós olhamos por esse ângulo. Um dia você escolheu alguém para viver a sua vida com alguém. Foi fácil? Não. Mas estamos guerreando, estamos vencendo, estamos lutando. A vida é de escolha. E eu disse: algumas escolhas vão trazer para nós resultados bons, ruins, vitórias, derrotas, sucesso, fracasso. Mas se nós fracassarmos, não podemos desistir.
E se nós tivermos dúvidas, não podemos parar. Aleluia. Aleluia. Deus dá para nós também a opção. Sabe por que Deus dá para nós a opção? Porque Ele é um Deus de condições. Deus é um Deus que dá condições, porque Ele é condicional. Deus lhe dá a condição de escolha. Por isso eu falei sobre o livre-arbítrio. Às vezes tem coisas que são bons aos nossos olhos, mas talvez não são bom e agradável a Deus. Aleluia. Quando nós falamos sobre a escolha que Deus falou, eu tenho escolhido Davi. Samuel chegou na casa de Jessé e lá Samuel queria escolher alguém e Deus falou: para aí, Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não faço as escolhas como o homem faz, porque o homem olha pela aparência, mas eu olho por algo mais lá no coração do homem. E Samuel entende porque quando ele vê que passa todos os filhos, e ele olha para Jessé e disse: mas já acabaram todos? Não, tem mais um, ainda falta um. Então manda chamá-lo. E Samuel entende. Aleluia. A opção, o livre-arbítrio. Hebreus capítulo 11, Moisés fala sobre Moisés fez uma escolha. E Moisés fez uma escolha em um momento que eu imagino que muitos não teriam a coragem de fazer. Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Não aceitou. Posso até ficar aqui, ter essa vida aqui, mas não aceito ser chamado filho da filha de Faraó. A escolha. Ruth fez uma escolha junto com Noemi e Ofra. Ruth, na hora que faz a escolha, ela fala assim: a partir de agora eu irei contigo aonde tu fores, e o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Enquanto que a outra escolheu voltar para trás. É aquilo que eu disse, é escolhas. É escolher, é você saber: olha, a partir de agora eu estou fazendo essa escolha. Eu irei contigo, Noemi. Porque um dia Abimeleque fez uma escolha e saiu. De Belém foi para as terras de Moabe. Trouxe consequências. Mas um dia Noemi toma o caminho de volta. Com choro, com lágrimas, perdeu o esposo, perdeu o filho, mas ela optou voltar para trás, para casa. Quando eu falo voltar, às vezes é difícil voltar, não é? Às vezes é difícil voltar. Pense em algo: voltar. Voltar para pedir desculpa. Voltar para pedir perdão. Voltar e reconhecer que estou errado. Voltar e olhar para a pessoa e falar: me desculpa, pois eu ainda continuo te amando. Às vezes é duro voltar, porque tomamos algumas decisões e às vezes nós achamos que aquilo é certo, que parece que não vai precisar mais voltar. Mas às vezes Deus faz você voltar lá no mesmo lugar, naquele mesmo lugar.
aonde um dia você tem chamado ele de pai. Glória a Deus. Davi tomou uma decisão em um momento da sua vida, e ele poupa a vida de Saul. Saul perseguiu Davi o tempo todo, mas um dia Davi teve Saul nas suas mãos, e ele teve a opção de escolha: não posso tirar a vida de Saul. E ele optou em deixar Saul viver. Eu estou falando de opções. Livre arbítrio. Poderia Davi ter tomado uma outra decisão. Péssima escolha. A Bíblia relata isso também. Teve pessoas na Bíblia que tomaram decisões erradas. Tiveram a oportunidade diante de Deus. Porque quando Caim se apresentou diante de Deus, ou Deus se apresentou para Caim, e Caim fez a sua escolha, Deus lhe deu a oportunidade antes. Caim fez a escolha, ele teve a oportunidade de mudar. Segunda escolha que eu falo, péssima escolha. Ló estava com Abraão, e no momento que lhe foi dada a oportunidade de escolha, ele escolheu o que estava diante dos seus olhos. Ló escolheu Gomorra. Ló escolheu as Campinas Verdes e não lembrou sequer das consequências más que poderia trazer para sua casa, para sua família. Cidade adúltera. Cidade, como todos nós conhecemos, sodomita, de homens adúlteros, mas estava lindo, aparente diante dos olhos. Muitas vezes, meus irmãos, nós tomamos decisões erradas pela aparência. Gomorra traz aparências atraentes aos nossos olhos, lindos campos, mas houve divisão, houve separação de uma união de família. E Abraão fala assim: escolhe você primeiro. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Absalão faz uma escolha errada, péssima escolha. Se rebelou contra o seu pai quando era rei, contra o reinado de seu pai. Péssima escolha. Israel um dia pede a Deus um rei e faz a sua escolha. Escolhe Saul. Está lá em 1 Samuel. Péssima escolha. O povo judeu, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Preferiram Barrabás na hora da escolha. Na hora da escolha preferiram Barrabás. E gritavam, batiam no peito: solta Barrabás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dá para nós as sugestões de escolher no dia de hoje. Meu amado irmão, o que você vai escolher? Deus está dando sugestões para nós.
Deuteronômio capítulo 28 tem 68 versículos. 14 versículos, os 14 versículos primeiro é a bênção de Deus. E os outros 54 versículos é para aquele que optar em desobedecer. É a maldição. E olha, eu disse que Deus é um Deus que dá condições. E Deus diz assim: mas se tiveres de escolher entre a vida e a morte, mais uma vez Deus ainda disse: escolha a vida, para que você viva. Então Deus ainda te dá um direcionamento. Se tiver que escolher entre vida e morte, escolha a vida, porque eu não tenho prazer na morte. Aleluia. Mas nós temos muitas dúvidas. Tem dúvida? Ore a Deus, pede direcionamento para Deus, pois Deus vai lhe dar entendimento. Escolha o que é melhor para você. Escolha o que é a vontade de Deus na sua vida. Escolha o que é importante e necessário para você hoje. Escolha aquilo que vai ser bom e que futuramente não vai lhe trazer arrependimento. Pastor, por que o senhor está ministrando essa palavra? Porque nós somos um povo que vivemos entre essas duas opções e ficamos indecisos e tomamos decisões erradas, e quando vem as consequências, nós achamos que a culpa não é minha. Nós ficamos procurando culpados para justificar as decisões erradas que tomamos em nossa vida. Quando eu falo ora, pede a Deus, porque eu tenho certeza, Deus sempre vai te indicar alguma coisa. E o que Deus vai te direcionar é aquilo que vai produzir em você bênção. Deus vai indicar para você algo que vai produzir bênção na tua vida. Quando tiver dificuldade de escolha, peça ajuda a Deus, e você sempre terá resposta de Deus, porque as nossas escolhas são temporais e as de Deus atemporais. Aleluia. Aleluia. E por que gera dúvida, meus irmãos? Existem pessoas que vêm em busca de uma palavra, e eu creio, Deus está falando com alguém aqui hoje. E quando eu falei sobre tomar decisões e levantar a sua mão, eu falei sobre o livre-arbítrio, eu falei de você querer ter uma vida contínua, uma vida com Jesus, e às vezes ainda gera dúvidas. Eu disse do dia que eu tomei uma decisão, e quando alguém ficou sabendo que eu havia aceitado Jesus, eu recebi visitas na minha casa, de pessoas que foram dar boas-vindas, de pessoas que foram dar palavra de desânimo, dizendo que eu havia feito uma escolha que não era certa. Mas eu olhei para dentro da palavra de Deus e vi que havia apenas duas opções de escolha. Duas opções para escolher. Porque a Bíblia Sagrada diz que só há dois caminhos. E eu tinha certeza que o caminho ao qual eu trilhei no meu passado não me levava a Deus, não me levava à salvação. Então essa é a segurança de que a opção era correta. Mudança de vida, mudança de trajetória. Glória a Deus. Nós não podemos deixar que outras pessoas decidem por nós, ou que outras pessoas, através das suas escolhas, escolha algo que será para nós. Eu quero encerrar dizendo: nós temos um poder dado por Deus
de escolher o que é melhor. Porque o Senhor disse que nós, quando escolhermos o que é melhor, enquanto estivermos aqui, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Enquanto estivermos aqui na direção de Deus, nós vamos desfrutar, mas Ele ainda tem algo grande guardado para mim e para você, que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, ainda não subiu ao coração do homem o que Ele tem preparado para mim e para você. Não deixe ninguém roubar isso de ti. Não deixa ninguém roubar isto de você. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você são coisas grandes. Só depende de mim e de você. São coisas grandes. Pastor, mas que coisas grandes são essas? Enquanto estivermos aqui na direção do Espírito Santo, direcionado por Ele, Ele nos livrará de toda astúcia, de toda cilada do inimigo, de toda armadilha do diabo e nos abençoará. Fica com essa palavra nessa noite. Pede a Deus um direcionamento. É tempo de fazermos escolha certa. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Felizes e alegres com Jesus. Olha para o teu irmão assim. Eu não costumo fazer isso, mas estou sentindo o coração de fazer isso. Olha para a tua irmã, para o teu irmão. Irmã, a senhora fez uma boa escolha. As senhoras fizeram uma boa escolha. Diga, meu irmão, tu fez uma boa escolha. Servir a Cristo, trilhar este caminho é uma excelente escolha. Sabe? Se lembre do dia que você escolheu trilhar esse caminho, irmãos. Sabe, Eliel, sabe, Tércio, não tem volta não. Sabe, nós escolhemos esse caminho, João, e não tem volta não. Porque se nós olharmos para o lado e falar assim, mas não vai dar certo, não tem nada de bom para mim. Mas neste caminho nós encontramos aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. Trilhando esse caminho com Cristo, nós encontramos o socorro, a ajuda, o auxílio, a força, o vigor, o entusiasmo, o ânimo, a esperança. Encontramos o respaldo de Deus. Encontramos, irmãos, o refrigério para a nossa alma quando nós estamos vivendo momentos de aflição. Nessa noite, desfrute dessa palavra, da presença do Espírito Santo sobre o vosso coração. E ainda no dedilhado dos instrumentos, eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu quero liberar para a igreja mais um convite. Fazer um apelo. Se existe alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, este é um dia especial que Deus lhe proporciona esta oportunidade. Talvez alguém que está no nosso meio, que algumas indecisões ainda se encontram em seu coração. Hoje é um dia de você fazer uma escolha. A Cristo, aos caminhos de Cristo, ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também pode existir alguém que se encontre por alguns motivos distante, afastado. Nessa noite você deseja se reconciliar, também é uma oportunidade. E se você desejar caminhar aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tiver alguém no nosso meio que assim deseje, nós vamos orar por você. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto os irmãos adoram o nome do Senhor, eu deixo ainda esta palavra para você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, Cristo, meu teu, o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Porque dele, por ele. A Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Aleluia! Porque dele, por ele, Aleluia! para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória.